Morre jornalista após uma luta pela sua vida, uma luta contra um câncer. Ele recebeu esse diagnóstico, tentou vencer a doença, porém não resistiu e veio a óbito. Também, pessoal, notícia de Fátima Bernardes acaba de ser confirmada. Uma informação bastante urgente da famosa apresentadora é anunciada há pouco. Eu já te conto com detalhes o que aconteceu com ela. Também nós temos informações aonde afeta Luciana Gimenez, apresentadora renomada, respeitada e bastante conhecida. Uma notícia bastante urgente anunciada envolve a famosa. Também já te conto os detalhes. Outra informação que repercute bastante atinge Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, atual mandatário do país, atual presidente. Chega, pessoal, neste momento esta informação envolvendo o petista. Além disso, nós temos também informações onde acaba atingindo a nossa querida Eliana, apresentadora renomada, respeitada e bastante conhecida da televisão brasileira. Neste momento, nós recebemos esta informação às pressas da famosa. Outra informação que gera diversos comentários também acaba atingindo Flávio Bolsonaro. Ele, pessoal, que é senador da República, filho de Jair Messias Bolsonaro e vai concorrer à presidência contra Lula. E chega neste momento esta informação às pressas do famoso. Também nós temos informações onde atinge e afeta Léo Dias, jornalista renomado e bastante conhecido. Ele que vem comandando, pessoal, o programa na Band, A Tarde é Sua, e chega neste momento esta informação dele. Também temos informações onde afeta diretamente Virgínia Fonseca, influenciadora digital, empresária, bastante renomada, respeitada. Chega uma notícia diretamente da Rede Globo de televisão sobre sua situação. Essa e outras informações você confere neste vídeo de hoje. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes voltou ao centro das atenções após ter o futuro profissional debatido publicamente quase 3 anos depois de deixar o comando do The Voice Brasil Kids e encerrar seu contrato fixo com a TV Globo. O assunto ganhou repercussão após declarações do apresentador Leão Lobo durante o programa TV Fama da Rede TV, ao comentar a atual situação da comunicadora na televisão brasileira. Durante a atração, Leão Lobo afirmou que Fátima Bernardes deveria buscar oportunidade em outras emissoras do país e se afastar definitivamente da Globo. Na avaliação do apresentador, a emissora não valoriza mais a trajetória da ex-âncora do Encontro, um dos principais programas matinais da televisão nacional. Segundo ele, a jornalista continua apresentando projetos para a empresa, mas não recebe aprovação nem espaço de destaque dentro da programação. Diante do cenário apresentado, Leão Lobo declarou que Fátima deveria tentar, teria potencial para tentar alcançar grande sucesso em canais concorrentes como SBT, Band e Record, até mesmo a própria Rede TV. O comentarista também afirmou que não entende o apego da apresentadora ao Grupo Globo, alegando que a emissora teria deixado a jornalista em segundo plano após décadas de carreira e forte identificação com o público brasileiro. No que diz respeito aos trabalhos atuais, Leão Lobo ainda comentou que Fátima Bernardes passou a investir em projetos digitais e atualmente participa de um podcast ao lado da sua filha. Apesar disso, ele classificou o novo formato como pequeno diante da dimensão da carreira construída da apresentadora da televisão brasileira. Mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a apresentadora Luciana Gimenez voltou ao centro das atenções da televisão brasileira após novas informações sobre seu possível retorno à TV aberta. Segundo apurações divulgadas pelo colunista Flávio Rico do portal Léo Dias, a comunicadora segue em negociações avançadas com a Band para comandar uma nova revista eletrônica nas noites da emissora paulista. Nos bastidores, a expectativa é de que o programa ocupe as noites de quarta-feira.
Caso, pessoal, o projeto seja confirmado oficialmente, Luciana Gimenez poderá enfrentar diretamente Cariúcha na disputa pela audiência do horário nobre. Isso porque a atração da Band estaria no ar justamente contra o Super Pop, programa que marcou a trajetória da apresentadora durante anos na Rede TV e que atualmente segue sob novo comando da programação da emissora concorrente. Diante da repercussão sobre seu futuro profissional, Luciana voltou a comentar o assunto durante sua participação no tapete vermelho do Golden Globes Tribute Gala Brasil. A apresentadora afirmou que ainda analisa propostas e garantiu que pretende tomar uma decisão com cautela. Segundo ela, diversas emissoras e projetos foram apresentados desde o anúncio de sua saída da Rede TV, oficializado no início deste ano. No que diz respeito aos próximos passos da carreira, Luciana Gimenez deixou claro que não pretende assumir um programa diário na televisão. A apresentadora revelou que deseja dedicar mais tempo a outros projetos pessoais e profissionais, incluindo trabalhos ligados ao cinema. Apesar disso, ela indicou que o retorno à televisão deve acontecer em breve e admitiu sentir saudade da rotina diante das câmeras. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre Luciana Gimenez? Qual é a sua opinião sobre a famosa? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias CBN Recife, morreu na madrugada desta terça-feira aos 78 anos de idade o escritor e jornalista pernambucano Raimundo Carreiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira contemporânea. Vencedor do Prêmio Jabuti no ano 2000 pelo livro As Sombrias Ruínas da Alma, o autor enfrentava um câncer em estágio avançado e estava internado em uma unidade de saúde privada no bairro da Ilha do Leite, na região central do Recife. Segundo informações divulgadas pela família, o câncer estava localizado próximo ao pulmão e vinha sendo tratado nos últimos meses. O escritor procurou atendimento hospitalar na última semana, após sentir fortes dores e permaneceu sob cuidados médicos até a confirmação da morte. Raimundo Carreiro também enfrentava diversas comorbidades desde que sofreu um acidente vascular cerebral há cerca de 16 anos. Morreu o queridíssimo Raimundo Carreiro. Eu deixo aqui os nossos sentimentos. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou apoio público à pré-candidatura de João Campos ao governo de Pernambuco e movimentou os bastidores da política estadual há poucos meses da disputa eleitoral. O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais do atual prefeito do Recife, na noite desta última segunda-feira, reforçando a aproximação entre o Partido dos Trabalhadores e o Partido Socialista Brasileiro para as eleições deste ano. Durante a gravação, Lula afirmou que a aliança entre PT e PSB representa um compromisso histórico construído ao longo de décadas. O presidente relembrou a relação política mantida com nomes tradicionais do socialismo pernambucano, como o ex-governador Miguel Arraes e o ex-governador Eduardo Campos, pai de João Campos. Segundo Lula, o PSB se consolidou atualmente como a principal aliança nacional do PT no cenário político brasileiro. Diante do cenário eleitoral em Pernambuco, Lula declarou que os dois partidos seguem unidos e desejou sorte ao pré-candidato socialista na corrida pelo Palácio do Campo das Princesas. Após a divulgação do vídeo, João Campos respondeu publicamente ao apoio do presidente e afirmou que a parceria pretende impulsionar novos projetos para o Estado nos próximos anos. No que diz respeito à disputa estadual, João Campos deve enfrentar a atual governadora Raquel Lira, que tenta a reeleição. Os dois já haviam dividido espaço com Lula em fevereiro, durante a passagem do presidente pelo tradicional Galo da Madrugada, no Recife. À ocasião, tanto o prefeito quanto a governadora buscaram aproximação política e apoio do Palácio do Planalto para a eleição marcada para outubro. Bom, pessoal, mas e você, o que pensa sobre tudo isso? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a TV Globo confirmou a aquisição do formato internacional do The-Wask Link, conhecido no Brasil como o elo mais fraco, e definiu Eliana como apresentadora da nova aposta para a programação de domingo. O clássico game show britânico chega à emissora após anos despertando interesse de diferentes canais de televisão brasileiro e promete reforçar a disputa por audiência no entretenimento no fim de semana. Criado
Criado no Reino Unido, o programa se transformou em um fenômeno mundial por causa da dinâmica de competição entre os próprios participantes. Ao longo das provas, os jogadores eliminam uns aos outros até restar apenas um vencedor. A principal marca do formato ficou conhecida internacionalmente pela frase "Você é o elo mais fraco, adeus", repetida a cada eliminação e considerada um dos símbolos da atração. Nos bastidores da televisão brasileira, o formato já vinha sendo disputado há anos. Em 2022, Silvio Santos chegou a negociar os direitos do programa com a BBC para uma possível exibição no SBT. A própria Globo também tentou reproduzir a atração anteriormente, ainda em 2002. Na época, Faustão chegou a gravar pilotos do programa, mas o desempenho não agradou a direção da emissora. Depois disso, Pedro Bial também foi cotado para assumir o projeto, que acabou nunca sendo exibido. Diante das especulações recentes sobre o futuro de Eliana na Globo, a apresentadora confirmou seu retorno à emissora após o período da cobertura da Copa. Em publicação nas redes sociais, ela agradeceu o apoio do público ao projeto, o Em Família com Eliana, e afirmou estar animada para reencontrar os telespectadores na nova fase de sua carreira. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Deixa aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, uma nova pesquisa divulgada pelo Instituto Real Big Data nesta terça-feira movimentou bastidores da corrida presidencial de 2026 ao apontar o crescimento do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento indica cenário de empate técnico entre os dois nomes na disputa pelo Palácio do Planalto, considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com os números apresentados pelo Instituto, Flávio Bolsonaro aparece com 47% das intenções de voto em um confronto direto contra Lula, que registra 44%. Os eleitores indecisos somam 5% do total entrevistado, enquanto votos brancos e nulos alcançaram 4%. O resultado reforça o cenário da forte polarização política observado nos últimos anos no território nacional. No que diz respeito à metodologia, a pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. O levantamento possui nível de confiança de 95% e foi realizado com recursos próprios do Instituto Real Time Big Data. O estudo também foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Diante do cenário apresentado, os números passaram a ser observados com atenção pelos partidos e também lideranças políticas que articulam estratégias para a eleição presidencial. O pleito de 2026 está marcado para o dia 4 de outubro, quando os brasileiros irão às urnas para escolher o presidente da República, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Já o segundo turno das eleições foi definido pela Justiça Eleitoral para acontecer no dia 25 de outubro em todo o país. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta situação toda? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, uma denúncia revelada ao vivo pelo jornalista Léo Dias durante o programa Melhor da Tarde da Band provocou forte reação nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol e colocou a emissora no centro de uma nova crise envolvendo a entidade máxima do futebol nacional. As informações divulgadas nesta segunda-feira atingiram diretamente o presidente da CBF, Samir Chaude, e causaram preocupação imediata entre os profissionais da própria rede. Segundo informações publicadas pelo canal D do jornal O Dia, a direção da CBF teria recebido muito mal as denúncias apresentadas no programa vespertino e já estaria avaliando possíveis retaliações contra a Band. A emissora, pessoal, considerada historicamente parceira da Confederação em coberturas esportivas, agora enfrenta tensão nos bastidores após a repercussão do caso ganhar força nas redes sociais e no meio esportivo. Diante do cenário apresentado, equipes dos programas Jogo Aberto e os Donos da Bola demonstraram preocupação com possíveis dificuldades no relacionamento com a entidade. Entre os principais temores está a possibilidade de problemas futuros em credenciamentos para partidas e eventos ligados ao Campeonato Brasileiro, situação que aumentou o clima de insegurança dentro do departamento esportivo da emissora paulista. Enquanto isso, o apresentador Craque Neto repercutiu o caso durante os
donos da bola e destacou que o programa foi um dos primeiros da televisão esportiva a comentar a denúncia apresentada por Léo Dias. Após a repercussão, a CBF divulgou uma nota negando qualquer irregularidade envolvendo o uso indevido de verbas e afirmou que despesas particulares de dirigentes são pagas com recursos próprios, reforçando o compromisso com transparência e integridade administrativa. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda essa situação? Comente e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, a estreia de Virgínia Fonseca no Domingão com Hulk teria provocado forte repercussão nos bastidores da TV Globo e dividido opiniões dentro da alta cúpula da emissora carioca. Segundo informações divulgadas pela coluna de Fernando Melo, executivos da Plim Plim acompanharam atentamente o desempenho da influenciadora digital em seu primeiro quadro na programação dominical e avaliaram a performance de forma negativa durante reuniões internas. De acordo com relatos de bastidores, parte da direção classificou o novo quadro como um erro de aprovação dentro da grade de entretenimento da emissora. Durante uma das reuniões para discutir a estreia da influenciadora, um dos representantes teria criticado duramente o conteúdo exibido no programa, comandado por Luciano Huck, questionando inclusive como o projeto recebeu sinal verde para ir ao ar em um horário nobre da Globo. Apesar das críticas, alguns executivos ainda tentaram defender a participação de Virgínia e apontaram que ela pode evoluir com o tempo na televisão aberta. Mesmo assim, cenas exibidas durante sua passagem por Nova York também teriam desagradado a direção da Globo. Entre os momentos comentados internamente estão a reação da influenciadora ao ver o rato no metrô da cidade, brincadeiras envolvendo uma baguete e gritos durante o passeio de lancha, situações consideradas exageradas por integrantes da emissora. Diante do cenário apresentado, fontes afirmam que existe uma avaliação pessimista sobre o futuro de Virgínia na programação da Globo. Nos bastidores, parte da direção acredita que a influenciadora pode não permanecer por muito tempo no ar. Ainda assim, Luciano Huck segue defendendo a aposta no potencial da criadora de conteúdo dentro do entretenimento da emissora. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre toda esta situação? Comente e até os próximos vídeos.